Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou Patrícia, evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós vamos entrar aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios. Deixe o seu comentário aí, ó. Aqui ele está exemplificando, tirando exemplos da história de Israel, tá? E o cristão tem que fugir da idolatria. Então vamos lá. Exemplos da história de Israel. Paulo escreveu a carta dando exemplo da história de Israel, porque eles foram castigados por causa da idolatria, por causa da imoralidade, né? Então aqui está falando assim, olha, ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, gente. Então, o que diz aqui no capítulo 10, que não interessa o tanto de água não, gente. O importante é ser batizado. E quando o povo saiu lá do deserto, eles atravessaram o Mar Vermelho, tanto homens como mulheres e crianças, e eles foram batizados na nuvem e também na água, sabe? Porque como que Moisés ia batizar aquele tanto de pessoas? Creio também que Moisés foi batizado quando ele atravessou o Mar Vermelho. A palavra de Deus não mente, olha. Todos foram batizados, tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual que os seguia de uma pedra espiritual. E esta pedra que os seguia, essa pedra é Jesus Cristo. Jesus já existe desde a fundação do mundo, tá? Jesus é Deus sobre todas as coisas. Jesus é Deus sobre Maria, sobre José, Pedro, todos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram coisas más. Não façais, pois, não se tornem idólatras. O que é idólatras? É idolatrar coisas que não são que não é Deus. Há somente um Deus, há somente um Espírito. Então, gente, não tem que idolatrar pessoas achando que elas são deuses, não. Só porque você foi curada por aquela pessoa que foi usada por Deus, você não deve adorá-la como Deus. E também você não deve adorar pedra, nem imagem de escultura, tá? Como alguns está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou para divertir-se. E depois eles praticaram a imoralidade. Como Paulo está escrevendo para Coríntios, ele está falando, o povo praticou imoralidade depois que eles saíram da escravidão lá no Egito e eles foram castigados. Eles praticaram, ele está falando assim, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E quando eles praticaram essa imoralidade, 23.000 foram mortos por causa da prática da idolatria e da imoralidade. Não ponhamos à prova o Senhor, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Eles foram picados por serpente. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar no deserto, né? Porque eles tinham que olhar para a serpente para ser curado. Aqui, só que tem que depois eles idolatrar essa serpente e ela foi destruída. Aqui está falando também assim, nem murmurei como alguns deles murmuraram e foram destruídos por causa da murmuração. Foram exterminados. Estas coisas lhes sobreviveram como exemplo e foi escrita para advertência nossa, de nós outros, sobre de quem os fins dos séculos têm chegado.
Aquele, pois, que pensa estar em pé, aquele que pensa que está em pé, vigie para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Nós somos tentados não é além da nossa força, até as nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, toda provação que vier sobre nós será suportada. O cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, ele está falando assim, eu falo com acritoriosos, julgai a vós mesmos o que eu digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, né? Somos um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus Cristo. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrificado, aquilo que é sacrificado a ídolos, é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Coisas sacrificadas a ídolos é consideradas que são sacrificadas a demônios. Que as sacrificas e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Tá ficando difícil, gente, porque agora eles estão levantando igreja de Lúcifer. Os jovens não estão tendo vergonha de falar que estão indo para Macumba. Hoje mesmo eu estava conversando com um jovem, ele falou que ele vai para Macumba, que ele frequenta Macumba. E a família dele é de origem evangélica, né? A gente fica muito chateado com essas coisas. Então, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podemos beber cálice do Senhor e depois beber de demônios. Ou nós servimos a Deus ou servimos a demônios. Não podeis ser participantes da mesa e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que o Senhor? Os limites da liberdade cristã, aqui no capítulo 10 também de Coríntios fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me parecem certas, mas nem todas me convêm. Mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Por que estava falando isso? Porque nós sabemos que lá em Coríntios, eles serviam a Deus pagãos. E tinha a igreja dos cristãos lá que estavam adaptando-se aos costumes dos coríntios pagãos. E eles levavam carne, as melhores carnes que eram sacrificadas a deusa deles lá, que era Afrodite. Eles não aguentavam comer todas as carnes, né? Então eles levavam para o mercado para ser vendidas. E essas carnes eram consagradas à idolatria. Então aqui Paulo está nos aconselhando que comei de tudo que se vende no mercado, mas não pergunte de onde veio, por motivo de consciência. Se você souber, então não coma, tá bom? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Então não pergunte nada, apenas come. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre vós, os incrédulos, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar,
por motivo de consciência. Não pergunta, coma, tá? Não pergunta. Porém, se alguém vos disser te disser de onde proveio aquele alimento que foi sacrificado a ídolo, não comas. Não porque eles têm poder sobre o alimento, porque tudo pertence a Deus, mas por motivo para consagração, tá? Se você sabe de onde que veio, não coma, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, consciência digo eu, não da sua própria mente, mas a do outro, para servir de testemunho para o outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória e honra do Senhor, tá bom? Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus e nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, não seja pedra de tropeço. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas os de muito, para que sejam salvos. Que conselho maravilhoso aqui no capítulo 10, né, gente? Servir de exemplo, em nome do Senhor Jesus. Muito bom, gratidão a Deus por esse capítulo. Deixe seu comentário aí, tá?